Fala galera, beleza? Meu nome é Hugo. Eu queria dar minha opinião. Acabei de chegar da prova da VUNESP do TJ São Paulo 2017 e para escrevente técnico. E agora são 11 horas da noite. Eu fiz a prova lá para Campinas, sou no interior do Rio de Janeiro, cheguei agora. E queria só compartilhar, né, o que eu achei da prova. Eu vi o comentário da galera também que fez a prova e o que achou. Cara, por que eu tô fazendo esse vídeo? Primeiro porque a VUNESP, pela primeira vez na história das provas do escrevente técnico, ela mudou a sua didática, porque todo mundo foi para a prova esperando letra da lei, e o que ela fez? Não deu letra da lei, meu irmão. A VUNESP pegou e deu muita situação, problema em todas as questões de direito. Foi uma prova pesada, uma prova muito extensa. Muita gente teve que chutar questões ali no final da prova, principalmente a parte de matemática ou informática, né? Quem deixou as últimas matérias, assim, a matéria que quis deixar por último lugar, chutou porque não estava dando tempo, cara. Então, minha opinião é assim, a VUNESP tem uma nota de corte, geralmente é alta. Geralmente fica na casa de 7,6 a 8,2. Geralmente é isso. A nota de corte, de 100 questões, 82%. Cara, esse ano eu acredito que a nota vai ser um pouco mais baixa, porque eu fiz muitas questões da VUNESP, eu estudei bastante para essa prova. E na hora que eu peguei a parte de legislação, que foi a primeira parte que eu fui estudar, na hora que eu abria as questões, eu falei, meu, tem uma coisa errada. Eu fechei o caderno de prova e fui olhar a capa de novo, porque eu não acreditava. As questões de recurso não cobravam simples. Vou dar um exemplo só. Caiu uma questão de processo civil sobre recurso. Em todas as outras provas da VUNESP, quando cai recurso, cai assim. Caberá agravo de instrumento da decisão que? Aí tinha lá, cara, que receber a petição inicial, que considerar habeas corpus. Cara, mamão comeu, letra da lei. Esse ano, sabe o que caiu, cara? Era assim a questão, mais ou menos assim, que agora eu não vou lembrar direito. Era, fulano de tal ajuizou uma ação contra fulana. Não, entrou com um pedido liminar. O juiz indeferiu o pedido. Ele entrou, então o fulano entrou com agravo de instrumento. E aí o juiz indeferiu novamente, aí o relator soltou um parecer indeferindo o agravo de instrumento. Portanto, caberá. Aí tinha lá 5 opções. Caberá agravo de instrumento outra vez, caberá não sei o quê. Então, assim, ali não era letra da lei, cara. É você entender o que era o agravo de instrumento, entender o recurso que caberia contra o relator, entender se caberia agravo de instrumento mais uma vez. Então, assim, e não foi a única questão. Normas da corregedoria caiu a mesma coisa. As questões de processo civil, processo penal, eram todas situações, problemas. A única matéria que era letra da lei foi direito penal, que era lá o que é peculato culposo. Qual a modalidade que admite a pena tal? Mas de restante constitucional, cara, tinha uma questão, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas tinha uma questão de um servidor público, que na verdade não era um servidor público, era um cargo nomeado de livre nomeação e exoneração que exercia uma função de assessor. E aí a questão era o quê? Se ele poderia exercer o direito de greve. Cara, não era uma questão simples de responder. Não sei se vocês vão concordar comigo, outras pessoas podem achar, não, mas isso era muito fácil. Cara, não era muito fácil, era uma questão que você tinha que conhecer muitas coisas. Primeiro saber se ele poderia ser considerado um servidor público, porque eu não sei o gabarito ainda, tá? Eu tô só dando minha opinião, porque eu não sei se ele poderia ser considerado um servidor público, porque servidor público é quem é cargo efetivo. Por exemplo, uma pessoa que presta um concurso público para a Caixa Econômica não é servidor público, é um funcionário público. Servidores são servidores de carreira que prestam concurso e garantem estabilidade após 3 anos. Então, assim, era um conjunto de conhecimentos que não bastava só ler a letra da lei. E não foi, cara, a direito inteiro tava super pesado, cara, assim, questões extensas, muita atenção, as respostas muito parecidas para você marcar. E sobre português, cara, 24 questões, a banca cobrou de sempre, né? Concordância, interpretação de texto, charge,
regência, mas, porém, contudo, todavia, ela deu um subida de grau também, eu achei, cara. Não tinha questão muito fácil, assim, de concordância, questão óbvia, sabe? Era sempre as exceções da regra, sempre a pegadinha na curva ali. Deu pra sentir isso. Na hora que eu cheguei nessa parte de português, eu falei, puta, a Vunesp esse ano ela quer que a nota de corte seja baixa ou, meu irmão, não sei. Eu que não tô preparado, mas depois que eu saí da prova, eu vi um pessoal comentando e falei com alguns amigos que fizeram a prova também. E o pessoal esperava uma coisa, a Vunesp veio e cacetou em outra. Então por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Bem, normas da corrida. Aí veio atualidades. Cara, atualidades. Olha só, pra você ver, atualidades não foi fácil, cara, porque não era simplesmente você saber o fato, mas você saber responder. Quer ver? Tinha uma questão que falava sobre as eleições presidenciais da França. E na questão falava assim, tinha a Marine Le Pen, que era a candidata à presidência, e o Emmanuel Macron, que ganhou a eleição. Falava os dois, Marine e Macron. Depois falava, respectivamente. Ou seja, você tinha que marcar a opção que definia o governo dos dois, respectivamente. Então ali não bastava simplesmente você saber quem era Macron, quem era Marine, mas também conhecer a proposta de governo dos dois e entender que a questão queria saber qual foi a ideologia que marcou o debate dos dois. Então, às vezes, na prova tinha opção que começava falando das características do Macron e depois da Marine Le Pen, mas o enunciado da questão pedia respectivamente. Então você tinha que falar primeiro da Marine Le Pen, depois do Macron. Outras questões que envolviam a Previdência, reforma da Previdência, perguntava os direitos que devem ser mantidos, atualidades isso, cara, direitos que devem ser mantidos pelos servidores, que eles estão brigando para que não mudem. Então você tinha que entender que a questão está pedindo os direitos que eles já têm e não querem perder. Cara, muitas questões assim capciosas. Matemática não estava difícil, mas na minha opinião eu deixei por último, né? Aí é foda porque não dava muito tempo. Mas as questões estavam fáceis, estava o nível da Vunesp, até um nível abaixo, na minha opinião, assim, do que eles geralmente cobram, porque antigamente a prova de matemática da Vunesp eram 10 questões, esse ano, excepcionalmente, foram 6. Então eles deram a tirada de pé de matemática, porque, vamos ser sinceros, né, gente? Porra, você saber matemática para fazer ser escrevente técnico é muito melhor você focar na informática mesmo, ou na lei, que você para ser um servidor muito mais efetivo do que você saber Bhaskara. Desculpe quem é formado em exatas. Bem, aí sobre o direito das pessoas com deficientes, caíram duas questões bem tranquilas, né? Apesar de ter algumas pegadinhas nas questões. E informática não achei difícil, foi a primeira vez que a Vunesp cobrou Windows 10. De forma geral, ela não cobrou nada de novo do Windows 10, como a gente pensava que ia cobrar Cortana, o Windows Hello, ia cobrar sobre a nova área de trabalho lá que você cria com Windows Tab. Não cobrou nada disso, continuou com os conceitos básicos do Windows. Excel, cara, que a galera tava se matando pra aprender a porra de Conte-se, soma C, soma Cs, proc V, meu, caiu máximo e concatenar. Acabou o Excel, era isso que caiu. E mais o que eu falei? Informática, matemática, cara, raciocínio lógico, caiu o básico, negações de preposição, caiu uma questão de 3 amigas, que cada uma tem um bicho de estimação, cada uma mora em um apartamento, você tinha que fazer aquela tabelinha. Caiu a teoria de conjuntos também. Nada fora do normal. Caiu uma de proposição, negação de proposição e de argumento lógico, que era argumento composto. Então, é engraçado, porque eu assisti uma revisão um dia anterior e o professor falou assim, não, porque fica tranquilo, porque essas questões com negação de preposição dupla, a Vunesp não costuma cobrar para nível médio, isso geralmente é para superior. Veio a filha da puta, a Vunesp cobrou a porra da preposição composta lá. Quem fez a prova entendeu o que eu tô falando, que é a questãozinha lá que fulano de tal, se fulano é isso, então fulano é aquilo. Se fulano é isso, então é aquilo. Sabendo que fulano é isso ou aquilo. Então, cara, você tinha que testar a tabela verdade ali de todas as possibilidades possíveis até esgotar todos os chutes
para você matar a questão. É uma questão que ela não costuma cobrar e nunca cobrou em nível médio, porque é uma questão nível superior. Ali eu senti, eu falei, caralho, o VUNESP tá foda esse ano, meu. Então, bem, para não prolongar muito o vídeo, basicamente é isso. Comenta aí o que vocês acharam da prova, se achou a prova do caralho, se achou que estava dentro da VUNESP. Eu achei, na minha opinião, que eles deram uma pisada ali proposicional, de propósito, deu uma dificultada no nível das provas, e eu acho que é o que podemos esperar da VUNESP nos próximos anos, né? Se enganava quem pensava que a VUNESP ia cobrar só letra de lei e decoreba. Tá enganado, cara. Agora a interpretação de lei, você entender mais sobre o direito, sobre as relações entre os processos ali. Então, boa sorte para todo mundo. O gabarito oficial sai na quarta-feira, a partir das 10 horas, e vamos torcer aí para todo mundo conseguir bem. Se não for bem, ano que vem a gente tá aí de novo. Valeu?